E aí você vem para Belém, uma torcida coloca, né, 22 mil pessoas na arquibancada. O torcedor vai lá, dá o seu apoio, salário está em dia, está tudo beleza, os meninos estão desfilando para cima e para baixo, sabe? Não tem o que reclamar. E aí o que o torcedor quer? Não ganhou o jogo, mas o torcedor quer sair do campo dizendo, tu vê só, é aquele carrinho, se ele foi por pouco, ele deu um carrinho, passou perto. Não, a torcida vê sono, vê malemolência, e ainda tem que ouvir no final jogadores contando história do que não aconteceu dentro de campo. Quando era muito mais fácil o cara bater no peito e dizer, olha, faltou algo mais, faltou vontade para nós, para a gente ganhar o jogo. É preocupante a preocupação, aliás, é preocupante a situação, porque quem só olha números diz assim, o clube do Remo está em quinto, é isso que quem só olha números vê. Mas ele esquece de dizer que ele está em quinto a 10 pontos do Paysandu. Também tem isso, né, Paulo? O seguinte... Você já viu... Sabe por que eu estou falando isso? A cada rodada que o Remo perde ponto bobo, a sanfona vai fazendo assim, ó. Ó a sanfona, ó. O pessoal que está atrás... vem chegando. E aí... Pô, mas o Remo está em quinto, esse cara está reclamando. Eu não estou reclamando e vou fazer o que eu fiz no programa da manhã. Eu vou ver aqui os comentários e ler os comentários da galera, porque quando é a gente que fala aqui, porra, os caras estão secando. Pô, o Remo é quinto. Então eu vou ver o comentário do pessoal que gosta do clube, que viu o jogo e tem o que falar. Eu vou ouvir o comentário dos fanáticos e vou ouvir o pessoal que tem aquela, né, aquela moldura, aquela cueca em casa. Eu vou escutar esse pessoal também, porque agora é a hora deles baterem no peito. Quando tu falas aqui, quando tu criticas, tu tá secando, tu tá não sei o quê. Então eu quero ouvir o que esses caras têm a dizer também aí hoje. O clube do Remo, e eu tô curioso para ver como é que o Remo vai se comportar lá na Arena Condá, porque assim contra o Atlético Paranaense, na Arena Condá é o outro gramado da Série B que é sintético. Vamos falar dos caras que deram entrevista, né? Porque o Antônio Oliveira, ele falou no pós-jogo sobre como o Remo não foi incomodado nesse jogo, né? Até porque o Guto Ferreira, o técnico do Cuiabá, deu uma entrevista após jogo e ele até falou, olha, a gente meio que foi ali com o intuito de se defender um pouquinho mais. E o Remo, na grande maioria dos jogos, inclusive até que venceu, teve como um dos seus principais jogadores o goleiro Marcelo Rangel. Só que contra o Cuiabá a história foi diferente. Eu acho que o Rangel fez apenas uma defesa, né? Duas defesas. Duas defesas. Assim, consideradas... defesa, né? Porque do resto era só cruzamento e tal. Justamente. Vamos ouvir o Antônio Oliveira falando justamente sobre essa partida um pouco mais sólida até do Remo na defesa, não tomando gol hoje. Vamos ouvir. No campo, no gramado, eu dirigi-me ao Rangel quando o cumprimentei e disse assim, hoje já demos um bocadinho de descanso. É evidente que essa não é a vitória global, porque essa engloba ganhar 3 pontos, mas são pequenas vitórias que nós vamos conquistando dentro daquilo que é o trabalho diário. Portanto, isso foi uma delas. Realmente, nós sofremos muito pouco com o adversário, isso tem muito a ver com a organização, principalmente os posicionamentos no momento da perda da bola, que impedem o adversário a transitar, retiramos as referências de transição ao adversário. Parece muito complexo, mas é evidente que são caminhos que nós damos aos jogadores, coordenadas que nós damos aos jogadores durante a semana. É um trabalho, é um processo que leva tempo, mas que, acima de tudo, está-me a dar um prazer enorme trabalhar com estes jogadores. Portanto, gente que quer aprender, gente que está disponível para ouvir e executa, porque são gente inteligente. E aí, meus amigos, é uma evolução defensiva do Remo ou foi o Cuiabá que não atacou tanto? Não, o Remo melhorou na defesa e principalmente o Remo melhorou na marcação-pressão. A gente até tem alguns índices que avaliam, né, esse ponto de marcação-pressão das equipes, principalmente o quanto deixa o adversário livre para trocar passes, que é o PPDA, né, o passes permitidos por
ações defensivas. E a média do Remo no campeonato é 12, ou seja, o Remo em média ele deixa o adversário trocar 12 passes até fazer um desarme, uma interceptação, incomodar ali com o duelo. Nesse jogo esse número caiu para 9,4, ou seja, melhorou ali cerca de 25% da marcação-pressão do Remo para cima do Cuiabá. E isso influenciou diretamente na forma como o adversário atacava. Por dentro o Remo anulou o Cuiabá, pelos lados foi pouquíssimo, de fato, funcional o ataque do time do Cuiabá, que para mim jogou mal também, mas também influenciado por conta da marcação-pressão do Remo, que funcionou um pouquinho melhor nessa partida. O Antônio Oliveira falou também sobre as possibilidades do Remo de resolver o jogo ainda no primeiro tempo, né? Mas não conseguiu. Vamos ver o técnico português. Na primeira parte, realmente, foi enquanto o adversário também quis disputar o jogo com a gente. Tivemos mais oportunidade, mais chances criadas para podermos finalizar. Podíamos ter resolvido o jogo claramente na primeira parte. Na segunda, a toada foi a mesma, portanto, o Remo sempre em organização, impediu sempre as transições do adversário. É evidente que finalizámos menos na segunda parte do que na primeira e tivemos mais posse na segunda do que na primeira, portanto... a segunda parte praticamente não houve jogo. O adversário abdicou de jogar e utilizou uma arma que também é válida, portanto posso não concordar com ela. O jogo praticamente teve sempre parado se nós formos ver o tempo útil na segunda parte, mas tivemos também as nossas oportunidades para poder fazer gol. Tá aí, portanto, o Antônio Oliveira falando que o Cuiabá não foi para jogar, Paulo. Eu não concordo, cara. Eu concordo, eu acho assim, cada um dá o que tem. O Cuiabá veio a Belém para somar pontos, certo? O Cuiabá não é tudo isso que se falou dele aqui. Eu não estou faltando com respeito à equipe cuiabana. Ele só não é esse bicho cabuloso que se falou durante a semana. E o momento é horrível, né? Foi o primeiro ponto do Cuiabá em 4 jogos. O Cuiabá vinha de 3 derrotas consecutivas. Pois é, e em Belém se pintou que estava chegando a Inter de Milão, o Saint-Germain, foi isso que pintou em Belém. Não, ele falou que era um jogo difícil, no fim das contas mais foi. Difícil. Foi difícil porque ele tornou, ele jogou com Viseu -1, pô. Ele tornou o jogo difícil. Foi o próprio português que tornou o jogo difícil. A gente vai falar técnica e taticamente do jogo. Quem tornou o jogo difícil foi o Remo. Quem foi que não apertou o Cuiabá? Quem foi que deixou o Cuiabá se sentir à vontade dentro do Mangueirão com 22 mil pessoas? Vai ver o Dourado jogando lá dentro no jogo de volta contra o Remo, vê se ele vai dar essas brechas lá. Vai ser outra coisa também, né? O Arthur Henrique, teremos comentários sobre o Adailton apanhando da bola ou só o Viseu porque é alvo fácil? O Adailton também... Foi mal ontem, né, cara? Teve uma sequência. O Adailton matou no sábado também, cara. Mas sabe o detalhe? Teve uma que ele pegou que ele... tá dizendo ali, pede a bola. Não, João, eu quero tanto o bem do Remo quanto tu quer, o bem do Paysandu. Eu quero o bem do futebol do Pará. João, não é a bola que entrou. A gente tem que acabar com isso, João. Não é a bola que entrou. É que nós não sabemos criar, Porra, o Pavani, né? O Pavani saiu do time. Entrou quem no lugar do Pavani? O Jaderson. Não, o Jaderson não, já... Jaderson começou a jogar. O Pedro, né? O Pedro, ele termina no segundo tempo. Entrou pra criar o quê? Com Pedro Castro, até confirmar aqui quem entra. Não, o Pedro Castro começou jogando, foi o Pedro Costa. Costa. Que entrou pra criar o quê? Confusão. O time do Remo precisa ser criativo. Tem esse outro detalhe também. Não adianta o Pedro Rocha estar lá. O Pavani entra no lugar do Pedro Castro no segundo tempo. Entendeu? Então esse que é o detalhe. O Jaderson teve uma determinada hora que ele cansou normal. Ele jogou 90 minutos. Mas o Jaderson é qualidade. Os últimos passes do jogo era ele que estava criando. Tanto que ele deu aquele chute que o Viseu... Foi aí que a torcida perdeu os estribeiras, que o Viseu não entrou de carrinho. Poderia ter entrado de carrinho num lance do Jaderson. Pois é, a gente vai falar do Viseu agora, Paulo. Só completando aqui sobre o Adailton, a diferença do Viseu pro Adailton é que pelo menos o Adailton tem crédito e ele se doa, ele corre. O Adailton corre, pelo menos. E a expectativa no Adailton é bem menor do que no Viseu. João, tu paga o teu... A expectativa no Adailton é bem menor do que no Viseu. Justamente, também. O que o Adailton tá entregando já é lucro pelo que se esperava dele, inclusive. Tu paga teu ingresso, tu e o Mataus. Vocês saem para chegar no Mangueirão. Para chegar lá já é uma glória, para chegar lá.
Quando tu chegas lá para entrar, é outra glória. Tu viu a reclamação da torcida? Que a torcida reclamou para entrar. Presta só atenção. O mínimo que tu queres ver é o cara se doando para dizer assim mesmo, valeu a pena eu estar aqui. Porra, a torcida do Remo vai como a do Paysandu. Os caras são apaixonados. Sabe o que estava passando na hora do jogo do Remo? Real e Borussia. Porra, então não... Sabe, como diria um amigo meu lá do Ceará, não fresque não, porra. O cara sai da casa dele, tá passando um Real e Borussia, o cara vai pro Mangueirão, uma coisa eu te peço. A única coisa que... Aí tu vê um Viseu, porra, do meu tamanho, 1,90 m, um galalá, o cara, porra, grandalhão, dá carrinho, dá porrada, marca alguém, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos entrar nesse assunto agora, Paulo, porque a torcida tá ainda esperando a gente falar desse assunto. Porque é o seguinte, o Viseu, a torcida fez o Viseu fez a torcida perder a paciência com ele no sábado. Por quê? Que já não era Porque muito. ele entra no intervalo do jogo, como aí no lugar do Marrone, e é compreensível, inclusive, o Marrone sair no intervalo, porque ele ainda não tem o ritmo de jogo pra aguentar os 90 minutos, ok, isso é tranquilo. Mas a torcida esperava que, por exemplo, entrasse o Davó, que já demonstrou algum tipo de potencial com a camisa do Clube do Remo. Não tá entrando com o Antônio. Pois é. Terceiro jogo seguido que ele não entra. Também tem isso. E quando entrou no repá, pra mim entrou errado que botou ele na ponta. Aí tem isso. São detalhes Aí entra o que Felipe alguém Viseu. tem que perguntar Pois é. pro seu português. O senhor tem algum problema com o Davó de outros clubes? Porque o Davó... Não, ele nunca treinou foi o Davó. Então pronto, então é tolice. Porque o Viseu, toda a capital paraense sabe, Aí a gente sabe que o Viseu no já futebol, deu. E a gente sabe que no futebol, Paulo, tem treinador, principalmente o que não conhece ainda o elenco a fundo, que escala por nome, pô. E não tem outra explicação pro Viseu estar em campo a não ser o nome. Porque em desempenho, ele escalou o Marrone de titular porque ele viu que o Marrone estava apresentando mais. Mas quando ele viu no banco ali, porra, acho que eu conheço mais esse cara aqui. Viseu jogou no Flamengo e tudo mais. Eu acredito que tenha sido isso, né? Mas o cara simplesmente, como disse o Luiz Antônio na transmissão, tentando parafrasear, né? O Luiz Antônio, Calma, que inclusive viralizou na ele internet. tava exaltado ontem. Ontem não, sábado. Sábado, perdão. Ele não consegue correr para se apresentar pro jogo. Ele não se joga. Naquela bola do Jairson, principalmente no final, ele não teve a decência de se jogar na bola. Foi o que disse o Luiz Antônio. E a torcida perdeu completamente a paciência com ele, porque aí eu já falo por mim, tá? Assistindo o jogo como eu tava assistindo pela televisão. O cara não consegue antecipar o zagueiro em nenhuma vez, pô. O cara é atacante. O cara tá certo que ele, como o Matheus já falou, ele não é esperado que seja um goleador, mas o cara não consegue correr pra antecipar o zagueiro pra pelo menos tocar na bola, ou pelo menos colocar um desconforto no zagueiro, Paulo Fernando. Isso é inacreditável. E é totalmente compreensível que a torcida vai o Viseu e mande ele tomar o suco de caju no estádio, como ele tomou, porque pra jogar dessa forma é melhor nem ter entrado. O Vanderlei, igual a 90% da população brasileira, ele mora num subúrbio, mora numa invasão. Ele mora num lugar que para ele chegar no trabalho dele, ele tem que sair 5 da manhã, o Vanderlei. Vanderlei ganha um salário mínimo, tem que comprar roupa pro filho, tem que pagar energia elétrica, gás. E se eu for falar o resto, a gente chora junto aqui. Não sabe nem como, né, Paulo? Vanderlei consegue, no meio de tudo isso, um ingresso para ir ver o time dele. Vanderlei passa a semana toda ajudante de pedreiro, sobe lata, sobe massa na cabeça, mas ele está pensando no leilão dele. Terça-feira, pega a marmita para almoçar com... Bora encostar no canto aqui. Chuva pra caramba, cimento na cabeça, carregando. E o papo qual é? Não, mas olha, pô, ele vai meter o cara aqui e nós vamos para cima, pô, vamos ganhar o jogo. Tá. E o Vanderlei é um dos milhares que eu estou falando aqui. Aí ele vai para lá pro Mangueirão. Porra, conseguiu outra ponta. Não é cerveja, viu, Vanderlei? Cerveja tá cara. Ele conseguiu para comprar aquela buchudinha e tá tomando. Ele disse, daqui a pouco é o leilão. Vou para cima. Aí ele tá lá no meio. E aí a gente vê é nessa hora que o futebol ele é maravilhoso. Ele une todas as faixas e tal. E aí se encostam. Ajudantes de pedreiro, serventes, doutores, de tudo que tu vê. Sai um gol, todo mundo se abraça.
E o Vanderlei tá lá. Uma coisa eu te peço. Já pensando que na segunda-feira, olha as latas de concreto que ele tem para carregar na cabeça. E aí ele entra para dentro e ele olha um cara que ganha 300 mil quilos de alcatra. 300. O cara não dá um carrinho. O cara não... Dá-lhe um soco e alguém vai expulso. Que é pra você dizer, não, pô, o cara tá... Ei, o cara não tem sangue, velho. Viseu, pelo amor de Deus, não tenho nada contra você. Nem contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. Tomara que tu entre, faça o gol do acesso do Remo. Mas não dá mais, deu. O Viseu já deu. Contrato até o final do ano que vem. Pois é, mas aí o namorado que abrace, que fique com ele. Mas para jogar no Remo, o Remo com o Viseu é -1, cara. Eu venho dizendo isso há 4 meses, eu venho dizendo. Acho até que Pois é, mais. e tem torcedor falando, vocês cobram muito, Que Viseu. fale, Mas, leve cara, pra casa pra namorar. Se o cara tiver uma filha bonita, Não, pois o é. Viseu já é casado, É o né? seguinte, Leva pra ser genro, a gente pra alguma coisa. a gente cobra o Viseu dessa forma porque ele é o maior salário do Remo, pô. E o cara não consegue dar trabalho pro zagueiro pra dividir uma bola na área, cara. Isso não dá. Isso não falar dá. de Paysandu, João Vanderlei. Meus amigos, é o seguinte, só vamos ouvir o Luan primeiro, porque ele foi perguntado na saída do jogo, justamente sobre como recuperar a cabeça do Viseu, que tomou uma vai homérica no Mangueirão ontem de mais de 21 pessoas. Vamos ouvir o volante do Remo. Cadê o Luan, meu querido Donete Neto? Mas coloque no Gostaria que você destacasse, Juju Babol, eu gostaria. São mais de 1000. Tem que ser abraçado, chefe. Saúde, se espiar, tá? São mais de 1.108 aparelhos ligados. E um abraço ao nosso Libânio. Libânio, tudo é nosso. Toca, sai, volta e vamos. Eu gostaria que você, a audiência deste programa, um foguete que esse Juju Babol, pelo amor de Deus. Vamos ouvir o Luan Martins. Cara, o Mr. Antônio enxergou isso, né? Um sistema em que nós possamos ficar mais com a posse de bola, ter total domínio do jogo. Hoje, infelizmente, não conseguimos concluir em gol, mas tivemos muitas oportunidades, tivemos total controle do jogo. Infelizmente, não conseguimos concluir em gol, mas agora é dar sequência, né, no campeonato. Acredito que esse ponto aí conquistado será muito válido lá na frente. A gente entende a torcida, né? A gente entende que eles não estão satisfeitos, mas o grupo está unido, o grupo está com ele. Eu tenho certeza que o Viseu vai nos ajudar bastante aí no resto desse campeonato. E acredito que ele vai dar a volta por cima. Todo mundo passa por uma fase. Infelizmente a torcida está pegando o pé, mas eu peço que o Fenômeno Azul apoie ele, tanto ele quanto a equipe, né? Para que no final das contas a gente consiga conquistar o objetivo, que é o acesso. Pois é, a torcida critica o Viseu desde o começo do ano, até pelo papel tático que ele exerce, que era importante com o Daniel. E frise aí. Pois é. Com razão. Pois é, o papel tático que ele exercia com o Daniel era até compreensível ali no sistema, mas eu acho que o mais incomoda o torcedor é isso, cara. Porque o Luan disse que é fase. Cara, aquela última bola ali do Jalisson não é fase, é vontade, pô. O cara não querer ralar a bunda na grama, pô. É um negócio que realmente impressiona. Mais algum pensamento, meus amigos, antes da gente mudar de assunto? De Viseu já. Eu só tenho um negócio a dizer para que fique claro aqui. Nós aqui não perseguimos ninguém, nós aqui não somos contra ninguém. A gente tá cobrando vontade. E outra coisa. Ó, essa bola aí, porque ó. vai Essa aparecer. Bola, cara, se ele dá o carrinho, ele chega na bola, cara. Vai aparecer. Se ele dá o carrinho, ele chega na bola. Vai aparecer o pessoal que. E isso me deixa triste no futebol. É aquele pessoal que não tem. Eles não têm. E se ele não chega, ele pelo menos atrapalha o goleiro. Eles não têm personalidade própria para dizer o que pensam. Vai aparecer aqueles aproveitadores de situação. Se o Viseu fizer gol, se o Viseu fizer o Remo subir, nós vamos ser o primeiro aqui a dizer: o Viseu deu a volta por cima.